Olá, bom dia, bom dia. Aqui estou eu, Andréia Coutinho, para mais um desafio. Desafiar a quem? Desafiar a mim mesmo. Desafiar a mim de me encorajar para vir aqui, né? E estar falando com vocês aquilo que arde em meu coração. Já começou o ano de 2023, né? Saímos de 2022 e entramos em 2023. E como foi essa passagem? A folhinha já virou. E nós? Será que nós já viramos? Será que nós já renovamos a nossa mente? Será que a gente já fez o nosso plano ali, né, para 2023? E esse 2023 eu vou iniciar lendo com vocês o livro de Provérbios. Começando pelo Provérbios de capítulo 1. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E aqui ele ensina tudo que a gente precisa saber. Aqui esse livro de Provérbios não é um livro para sábios. Aqui é um livro para sábios, para pessoas simples, para quem sabe muito, para quem não sabe nada, para quem sabe pouco. O livro de Provérbios ele deve ser lido durante todo o ano, assim como eu já pratico há muitos anos a leitura de Provérbios. E esse ano nós vamos ler juntas, né? Esse livro para que a gente possa crescer, né, em graça e em conhecimento. Assim, dividindo os nossos desafios, dividindo assim o nosso conhecimento e aprendendo cada vez mais. Eu vou iniciar no capítulo 1, que diz assim, olha: estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. As palavras de Provérbios são as palavras de Salomão, filho de Davi, escrita para nos ensinar a viver de modo bom e justo e para entendermos o verdadeiro sentido da vida. As palavras de Provérbios foram escritas para que nós pudéssemos entender o sentido da vida. E o sentido da vida é para frente. Muitas das pessoas se perdem querendo ir lá para o passado, querendo buscar sentido lá. Mas o passado já passou. O sentido da vida é sempre para frente, é sempre caminhando rumo ao alvo. O passado ele só serve para nós como conhecimento e como aprendizado. Aquilo que a gente aprendeu no passado, a gente só vai querer replicar no presente se deu certo. E ainda assim pode ser que não dê tão certo assim, porque é algo que já passou. Então o sentido da vida ele vai ser sempre para frente. É um manual para a vida, para aprendermos o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida é e dar aos jovens uma compreensão da realidade. A palavra, né, os conselhos de Salomão, ele vem para nos ensinar, tanto aos velhos quanto aos mais experientes, aquilo que é certo. Mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida. Provérbios e palavras sábias. O Provérbios vem para que a gente possa ter mais sabedoria para examinar algo que a gente vai fazer ou para se auto-examinar. O livro de Provérbios ele vem nos dar sabedoria em todas as áreas da vida. E a sabedoria tem a sabedoria do alto e tem a sabedoria terrena. Tem aquilo que a gente vai aprender somente com Deus e tem aquilo que a gente vai aprender aqui entre nós. Quando a gente fala aprender entre nós, são os estudos, conhecimentos, mas tem a revelação divina que só pode vir do próprio alto, que só pode vir do próprio Deus. A sabedoria, ela é uma pessoa. A sabedoria, ela é uma pessoa que anda aos quatro ventos, buscando quem verdadeiramente tem o desejo de ouvi-la. Olha, tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria de que tudo começa com Deus. Deus é o início e o fim, né? Deus é o alfa e o ômega. Tudo começa com Deus, sabe? Não despreze os pequenos começos, porque o pequeno começo foi Deus te dando ali a caneta na mão para que você comece a escrever. A história a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que o início e o fim é Deus. Então, qual que é a sabedoria que a gente está falando aqui? Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Qual sabedoria? De que Deus é tudo, de que Deus é o todo. Preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz, presente. Preste muita atenção ao que seu pai diz e nunca esqueça do que aprendeu no colo da sua mãe, passado.
A mãe nos instrui, a mãe nos ensina para que todas as vezes, aonde quer que a gente pisar os nossos pés, a gente se lembre da instrução que a nossa mãe nos deu lá atrás. E o pai, ele sempre está falando, porque o pai é Deus. O pai é o Abba, pai, paizinho, pai amado, aquele que nos ama, aquele que em todo momento está nos aconselhando para que a gente escolha o caminho certo. Use os seus conselhos como coroa na cabeça em sinal de orgulho, dignidade e honra. Esse orgulho aqui é para a gente ter respeito. Respeito pelos conselhos que os nossos pais nos deram. E ter orgulho e honrá-los. Honrá-los como? Mostrando que aquilo que eles nos ensinaram, a gente está praticando e está dando tudo certo, porque até aquilo que dá errado vem para nos ensinar a usar, então, da próxima vez de uma nova maneira. Aqui está escrito assim, olha: amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Se dizem, vamos sair para aprontar, vamos sair por aí batendo e roubando para nos divertir, vamos deixá-los sem nada, queremos vê-los morrer. Pegaremos o que pudermos e levaremos tudo para casa. Venha com a gente, isso é que é diversão. Dividimos tudo em partes iguais. Ah, amigo, nem olhe para essa gente e simplesmente dê as costas. Eles correm para a própria destruição, arruinam tudo em que põem a mão. Ninguém rouba um banco enquanto estão olhando, mas é exatamente o que eles fazem. Estão arriscando a própria vida. Sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. Olha que coisa forte. Não dê ouvido a essas falsas amizades que estão te chamando para destruir a vida de outras pessoas. São muitas essas pessoas. Você sabia que até uma fofoca é uma destruição? Porque a partir do momento que você está falando mal, tá desejando mal. Então a energia que você envia para essa pessoa é energia de derrota, sabe? De tristeza. E a pessoa recebe isso. Porque a gente não sabe, mas o nosso mundo também é formado pelo invisível. E muitas das vezes aquilo que a gente está emanando para as pessoas vai chegar até ele, vai fazer mal. Então a gente está roubando a força, a fé, a energia da pessoa quando a gente está falando mal dessa pessoa. Então que a gente não venha, né, ter esse tipo de costume de falar mal. Que a gente aprenda a nos corrigir e a perder a vergonha também em corrigir o outro que vier falar mal de alguém para nós. Aqui está escrito, olha, que sabe quando a ganância toma o controle de você? Quanto mais você tem, menos você é. Você fica escondido em meio a tudo aquilo que você tem. E as pessoas já não enxergam você, enxergam só aquilo que você tem. E aí, quando você não tiver mais, também você não vai mais existir, porque você era aquilo que tinha quando a ganância toma o coração. Não quer dizer que a riqueza é mal. A riqueza é boa quando ela quando o trabalho dela é feito aqui nessa terra. Deus dá àqueles que semeiam. Então, quando fala que Deus dá àqueles que semeiam, é que a riqueza ele dá para aqueles que vão saber dividir, né? E vão saber dividir com os pobres, com os mais necessitados e até com aqueles que não são pobres, não, mas também necessitam de uma ajuda para erguer, para levantar, seja num negócio. Então, a riqueza Deus dá para aqueles que semeiam. Deus dá a semente ao que semeia. A sabedoria sai à rua e grita, e no centro da cidade faz o seu discurso. No meio da rua agitada toma o seu lugar, e nas esquinas mais movimentadas ela grita. Olha aqui, a sabedoria, ela é uma pessoa que sai pelas ruas gritando, porque ela deseja ser ouvida. E olha o que ela grita: ignorantes, até quando vocês terão prazer na ignorância? Cínicos, até quando alimentarão o seu cinismo? Cabeças duras, até quando se recusarão a aprender? Deem meia volta. Posso mudar a sua vida. Estou pronta para derramar o meu espírito de sabedoria e para dizer a vocês tudo que eu sei. A sabedoria.
carrega o espírito da sabedoria, ela transborda a sabedoria. E quanto mais ela transborda, mais ela tem, mais ela dá, mais ela faz. A sabedoria, ela quer derramar sobre nós coisas nunca ouvidas antes. Mas muitas das vezes a gente se aproxima, né, de Deus, a gente se aproxima das coisas de Deus somente querendo uma resposta daquilo que a gente quer ouvir. A gente não está preparado para o novo de Deus. A gente só quer ouvir aquilo que a gente já programou na nossa mente e acha que aquilo é o melhor para nós. Mas a sabedoria está dizendo que ela quer derramar do espírito dela. E a gente muitas das vezes não quer dar ouvidos. Continua assim, olha, mas eu chamo e vocês fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. A sabedoria, que é uma pessoa, está dizendo que ela é ignorada por todos aqueles que ela está chamando. Ela está dizendo que chama, sai pelas ruas, mas as pessoas não lhe dão ouvido. A sabedoria está dizendo que em todo movimento, em tudo que a gente vê, há sabedoria de Deus. Em tudo, até numa caneta que a gente observa, tem a sabedoria de Deus. Por quê? Porque foi ele quem deu inspiração para aquela pessoa, né? Fizesse, desenhasse, projetasse ali na mente aquela caneta. Então tudo é de Deus e tudo vem de Deus, como a gente leu aqui, olha, tudo começa com o eterno e ele é a chave de tudo. Deus é a chave de tudo. E continua então assim, olha, vocês riem do meu conselho e fazem pouco caso da minha repreensão. Como posso levá-los a sério? Pois então vou virar a mesa e rir da sua desgraça. Sabedoria, que é uma pessoa, está dizendo que a única coisa que vai restar para ela, quando a gente não dá ouvidos, é rir de nós. É rir, por quê? Porque não demos ouvidos àquilo que ela estava proposta a nos ensinar. O que podem fazer se a casa cair? O que podem fazer se a sua casa cair? Se a sua vida despedaçar? E se as catástrofes atingirem vocês e acabar com sua vida, deixando apenas um monte de cinzas? O que vocês podem fazer? O que vocês podem fazer se fizerem como aquele homem que construiu a sua casa em cima da areia e vieram os ventos, sopraram os mares e a casa caiu? O que a gente pode fazer se acontecer isso? Não teremos que buscar novamente a sabedoria? Mas a sabedoria, ela é assim, ó, ela roda, ela vai, ela é como um trem que segue a vida. Se a gente não quis dar ouvidos, ela não pode voltar para nos ensinar. Ela segue o sentido da vida que é para frente, até novamente encontrar uma nova oportunidade para nos ensinar. Se a gente não der ouvidos para a sabedoria no momento certo, ela não vai vir quando a gente gritar, porque ela segue um sentido, ela segue um rumo, e é o rumo para frente, é o rumo para o futuro, é o rumo para o céu, é o rumo para Deus. Continua assim, olha, aí vocês precisarão de mim, vão me chamar, mas não esperem resposta. E não importa o quanto vocês procurem, não me encontrarão. Não me encontrarão por quê? Porque ela está em uma nova estação, porque ela está em um novo lugar, porque ela já foi, porque ela está ajudando outra pessoa e ela não vai parar de ajudar outra pessoa para vir ajudar aquele que não quis dar ouvido no momento certo. Aí tem muita gente dizendo, Deus esqueceu de mim, Deus está em silêncio. Na verdade, a sabedoria é que está ajudando outra pessoa neste momento, porque no momento que era para nós darmos ouvido, a gente não deu. Então que a gente aprenda a dar ouvidos à sabedoria, que é uma pessoa, todas as vezes que ela vier nos ensinar aquilo que é preciso, né, a gente aprender. Continua assim, olha, porque vocês desprezam o conhecimento e não deram a mínima para o temor do eterno. Vocês desprezam tudo aquilo que a sabedoria deseja lhe ensinar. E ainda não deram a mínima para o temor, para amar, para reverenciar. Não existe mais reverência a Deus. Não existe mais amor reverencial a Deus. As pessoas só chegam a Deus em busca de uma resposta, como eu disse, que já está ali instalada no coração delas. Elas querem aquela resposta de Deus. E se Deus não dá, elas vão batendo de porta em porta querendo encontrar essa resposta. E muitas das vezes o que Deus está dizendo é: reverencie, tenha temor de Deus.
Tenham amor para com este Pai que é tão amoroso para com os justos e para com os injustos. A chuva cai na terra sobre os justos e injustos. Não importa, Deus não olha se a pessoa está fazendo errado ou certo. Ele manda a chuva, porque Deus é aquele que tem esperança de que todos nós, seres humanos, vamos mudar em qualquer momento. E Ele espera. Deus é longânimo, Ele é paciente e bondoso. Ele tem paciência em esperar pela nossa mudança. Aí continua assim, olha. Porque vocês desprezaram o conhecimento e não deram a mínima para o temor do Senhor, porque vocês não aceitaram o meu conselho e ignoraram todas as minhas ofertas de ensinamento. A sabedoria, ela oferta ensinamento. E tá aqui, olha, tá na palavra de Deus. A sabedoria está aqui. Ela oferta ensinamento. E muitas das vezes a gente não quer ouvir tal sabedoria, porque a gente não quer se aproximar de Deus, a gente não quer se aproximar das coisas que nos levam até o coração de Deus, porque diz que muitos têm medo de se aproximar da luz, porque a luz vai revelar aquilo que está em nosso coração. E ainda continua assim, olha, vocês fizeram a própria cama, quer dizer, fizeram a própria armadilha. Aqui a Bíblia está dizendo que a cama é uma armadilha. Vocês fizeram a própria cama, agora deitem nela. Quiseram a coisa do seu jeito. E o que mais esperam? Se a gente preparou a nossa cama, se a gente preparou a nossa própria armadilha, o que mais a gente espera? Se a gente quis fazer tudo com a força do nosso braço, se a gente quis fazer tudo do nosso jeito, se a gente não ouviu a sabedoria, se a gente deixou ela passar de fase, se a casa caiu e a gente clamou, mas agora ela não vai ouvir porque talvez ela esteja numa outra estação, ajudando outra pessoa, então nós vamos ter que novamente esperar o nosso tempo para que ela retorne novamente, né? Ao nosso ponto, né? Ao ponto que nós estamos iniciando novamente. Não enxergam o que acontece, ignorantes. É assim mesmo que ela fala. Não enxergam o que acontece em seus ignorantes. A negligência mata. A arrogância leva à destruição. Mas se vocês me derem atenção, poderão ficar tranquilos, pois estarão em boas mãos. Boa coisa é estar nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz assim, ó, se a gente cair na mão dos homens, né, Deus nos livra. Mas se a gente cair na ira de Deus, quem vai nos livrar da ira de Deus? Se a gente cair nas mãos dos homens, Deus nos livra. Se a gente cair na mão do inimigo, Deus nos livra. Mas se a gente cair na mão de Deus para a justiça, quem nos livrará? Mas aqui está dizendo que é para a gente ficar tranquilo, pois nós estaremos nas boas mãos amorosas de Deus, nas mãos cuidadosas, naquelas mãos que protegem, que amparam, que seguram, que nutrem. Então, o que a gente aprenda que nesse mês de janeiro nós vamos buscar no livro de Provérbios, cada dia um livro de Provérbios, para que a gente possa aprender com a sabedoria aquilo que ela está nos ensinando. E que a gente venha, sabe, a levar para dentro do nosso coração com força, com coragem, né? Tudo isso que a sabedoria está nos ensinando. A sabedoria que ensinou a Salomão tudo aquilo que ele precisava saber, que derramou do seu espírito sobre Salomão, também derrama sobre nós quando nós damos ouvidos àquilo que ela tem a nos dizer. Ontem eu buscava ao Senhor pela resposta que Ele teria para mim no ano de 2023. Em meio a tantos vídeos, a tantos ensinamentos, a tantas palavras que as pessoas nos enviavam, eu disse, Deus, eu queria que o Senhor me dissesse algo para mim, né? Em intimidade, que Deus me dissesse o que seria o ano de 2023. E a palavra que Deus me deu será um novo ano, um ano de nascimento. Um ano de novo nascimento. Aqueles que nasceram de Cristo, nova criatura são. Sabe? Então será um ano de nascer de novo. Muitas das vezes a gente vai ter que nascer da água, nascer do Espírito, né? Como Deus disse lá a Nicodemos, nascer da água, nascer do Espírito. Muitas das vezes nós vamos nascer quando há o parto, né? Quando a mulher tem um filho e há o parto é partir. A criança parte de dentro para fora. Então ela nasce para essa vida aqui fora. Então o nascer é a gente partir para uma nova fase da nossa vida. É uma
renovação de mente, é uma transformação daquilo que carregamos dentro de nós, é um nascer, é deixar esse ser que habita dentro de nós nascer, sabe, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É aceitar o seu propósito de vida, é aceitar o meu propósito de vida, que muitas das vezes não será fácil, será um desafio, sofreremos afrontas, seremos humilhados, seremos envergonhados, muitas das vezes vamos estar despreparados, porque todo o início, ninguém está preparado para o início. Quando o bebê nasce, ele nasce ali com a mãe tendo que cuidar dele, com a mãe tendo que amamentar, com a mãe tendo que trocar, tendo que fazer tudo. E assim será esse ano, um ano de nascimento, que talvez a gente não vai estar preparado, mas a gente tem que dar o nosso grito de vida. E a gente tem que nascer sabendo que Deus, que é o nosso Pai, Ele vai nos nutrir. Muitas das vezes, né, a gente não sabe como fazer. Tem coisas que a gente vai saber como fazer. Tem coisas que precisaremos da ajuda de outra pessoa para que a gente possa fazer. Mas tem coisas que só Deus vai fazer. Então, a palavra de Deus que saiu para mim é novo nascimento. E eu vou esperar, e eu vou buscar, e eu vou crer nesse novo nascimento que Deus, né, tem preparado para minha vida neste ano de 2023, né? E que todas as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vida de quem está assistindo essa live. E que todas as bênçãos de Deus recaiam sobre este novo governo que vai iniciar nesse Brasil nosso. Que Deus dê sabedoria, que Deus dê paz, que Deus dê entendimento, compreensão verdadeira do alto, compreensão divina, né, para que as autoridades sejam direcionadas pelo próprio Deus em favor, né, do nosso povo e da nossa nação. E a palavra de Deus, mais uma vez eu digo para vocês, que saiu para mim é novo nascimento. Então que a gente venha nascer de novo, sabe? Recomeçar. Deus viu que mandou Ezequias, né, ver lá o vaso, não me lembro se é de Ezequias, ou Jeremias, e para ver lá o vaso sendo formado. E o vaso se desfez e se fez um novo vaso. Então que este ano seja um ano de novas conquistas e que a gente não tenha medo de largar o velho. Porque o novo só virá quando o velho sair. Então que a gente tenha essa coragem, que a gente tenha essa coragem de deixar o velho sair. E o velho em todos os sentidos. Velhos pensamentos, velhos sentimentos, velhas emoções. Muitas das vezes, velhas profissões. E assumir verdadeiramente o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a live, vou deixar ela aqui gravada, né? E como desafio para que a gente possa aprender. Cada dia, durante 31 dias, um provérbios por dia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e que o propósito de Deus divino, verdadeiramente venha se cumprir na sua e na minha vida, em nome de Jesus.